O que de fato acontece no seu labirinto cognitivo quando a força do medo precede o objeto que se teme? Nos séculos de investigação psicológica, acreditou-se que o medo nasce de uma ameaça real e externa. Mas a neurociência cognitiva desvendou um paradoxo fundamental que agora reescreve toda essa equação. O medo, em sua forma mais pura e difusa, manifesta-se primeiro como um estado interno de turbulência mental. E, só depois, o seu intérprete, a arquitetura narrativa da sua mente, força uma explicação para ele. A sua mente, presa na dissonância cognitiva de sentir-se mal sem motivo aparente, recusa-se a aceitar o vácuo. Ela então se torna uma falsificadora sofisticada, inventando inimigos e perigos que jamais existiram no mundo real. Esta é a dinâmica sombria do autoengano, um ciclo neural que fabrica a ameaça para justificar o medo. É assim que a ansiedade se torna uma profecia autorrealizável através da intrincada engenharia reversa da culpa. O fenômeno chama-se viés de justificativa, um mecanismo robusto e constante de redução de dissonância. Não se trata de ficção, mas sim de uma função central do intérprete cerebral, mapeado por Gazzaniga. O intérprete reside majoritariamente no hemisfério esquerdo e sua missão é manter a coerência interna. Quando o corpo e o sistema límbico disparam o alarme e o medo sem causa, o intérprete entra em ação. Ele não pergunta, por que estou com medo, mas sim, qual é a razão lógica deste medo que sinto? Se a realidade externa falha em oferecer um perigo visível, o intérprete encarrega-se de inventá-lo. O cérebro recusa-se a operar com a variável do medo irracional ou de uma turbulência mental sem base. Para o seu sistema, se existe a força do sentimento, deve existir uma força externa que o causou. Essa lógica falha torna-se a base para a paranoia social, a desconfiança e até a autossabotagem. Muitos dos seus medos mais profundos nascem não da exposição ao risco, mas da necessidade de coerência. O intérprete busca um alvo, um ponto fixo, para ancorar o seu estado de vulnerabilidade clínica. Isso se torna evidente em quadros de ansiedade generalizada ou episódios de adversidade extrema. Quando não se pode nomear o perigo, a mente cria uma narrativa para preencher a lacuna da culpa. O resultado é uma reescrita constante da sua realidade que sustenta a patologia emocional pré-existente. Imagine a situação forense de um vigilante noturno com um quadro clínico complexo, o Sr. R. Ele desenvolveu uma ansiedade extrema sobre um suposto colega de trabalho que o estaria traindo. O sentimento de traição e o medo eram intensos, mas faltavam evidências concretas para sua acusação. O intérprete do Sr. R. não pôde suportar a dissonância entre o medo da traição e a ausência de fatos. De forma automática, ativou-se o viés de justificativa para restaurar todo o equilíbrio cognitivo interno. Começou-se, então, a reinterpretar eventos banais como provas da ameaça inventada pelo próprio cérebro. Para o Sr. R., quando o colega bocejou, ele convenceu-se de que ele estava entediado e, planejando a minha queda. Um computador travou e ele leu isso como sabotagem, para que eu viesse a falhar no meu turno. A ausência de evidências tornou-se, na mente dele, a prova incontestável da sofisticação da conspiração. Este caso ilustra o poder destrutivo dessa arquitetura sombria. A mente torna-se um advogado da paranoia. O intérprete fabrica uma narrativa de culpabilidade externa apenas para justificar o desconforto interno. E o medo, que era difuso e tratável, transforma-se em uma realidade fixa e inegável, mesmo que falsa. A realidade que nos cerca hoje torna-se apenas a tela onde o intérprete projeta as suas próprias sombras. Esta não é a sua intuição falando, mas o ruído de um sistema que odeia inconsistências emocionais. A mente humana, ao criar ficções, exige que você se torne um revisor rigoroso de suas próprias certezas. Ela força-se a criar um vilão para que você se sinta menos responsável pelo seu próprio estado mental. O que se vê é a projeção de uma fragilidade interna em um ponto de estrangulamento externo imaginário. O conhecimento desta falha estrutural exige que você se torne um revisor rigoroso de suas próprias certezas. O seu intérprete é persuasivo, mas ele trabalha com a informação que você se permite validar. A única forma de transcender essa arquitetura sombria é através de uma vigilância intelectual ativa e constante. Se este nível de profundidade e rigor científico te move, inscreva-se no canal para manter a sua auditoria. Nos resta entender que a diferença entre o que se fez e o porquê está na arquitetura sombria do intérprete. Veja os comentários e deixe o seu de forma respeitosa, para que possamos melhorar cada vez mais o nosso conteúdo. Prepare-se agora para mergulhar no código-fonte dessa autossabotagem, a biologia por trás da sua ilusão. Nossa jornada continua na reanálise da neuroplasticidade que sustenta essa arquitetura da culpa. O código-fonte dessa fundamental distorção encontra-se na maleabilidade biológica do seu cérebro humano. A neuroplasticidade, a capacidade de o cérebro se modificar com a experiência, torna-se aqui um risco.
Cada vez que o intérprete cria uma ameaça para justificar o medo, o circuito neural fortalece-se. O medo dispara no sistema límbico, especificamente na amígdala, o nosso centro de alerta. A resposta é imediata, orgânica e anterior a qualquer análise racional da realidade que nos cerca. No momento em que o córtex pré-frontal, o intérprete, projeta um culpado, ele o rearmazenar. Essa experiência é rearmazenada como um par coerente. O medo interno equivale a uma ameaça externa. Com a repetição constante, essa conexão transforma-se em um atalho permanente, um viés cognitivo fixo. A mente torna-se mais eficiente em fabricar narrativas do que em auditar os fatos originais. Isso conecta-se ao viés de confirmação. O intérprete não busca a verdade, mas sim a validação. Ele passa a procurar por indícios que confirmem o fantasma que ele mesmo inventou na ausência de fatos. Essa arquitetura constrói a ilusão de que o indivíduo está sempre no controle do raciocínio. Mas, paradoxalmente, o intérprete está apenas sendo servido por uma força automática e reativa. O viés de autoridade interna força a aceitação da narrativa do intérprete como inquestionável. A culpa exterioriza-se, a coerência mantém-se e a vulnerabilidade clínica aprofunda-se. O cérebro está projetando seu filme de neural noir, onde você é o detetive e o suspeito. Como essa dinâmica sombria se manifesta nas relações cotidianas e na arquitetura social que se vive? Se o seu chefe está excessivamente quieto, o medo da demissão acessa o seu intérprete. Imediatamente, ele constrói uma narrativa de conspiração. Ele está me evitando, eles forçaram-se a fazer isso. O medo nasceu da sua própria insegurança profissional, e não de uma decisão real e externa fatídica. O intérprete fabrica a ameaça de demissão para justificar a sensação de turbulência mental. No âmbito familiar, pais com ansiedade severa projetam riscos iminentes e fatais nos seus filhos. O medo difuso de falhar na parentalidade manifesta-se como uma ameaça latente vinda da rua. Isso cria o superprotecionismo, onde o risco se torna uma justificativa para o controle interno. O mesmo aplica-se à conformidade social. Se você se sente deslocado, o intérprete projeta exclusão. A carência de aceitação interna torna-se a certeza de que o grupo me odeia e planeja minha saída. A autossabotagem alimenta-se deste ciclo. O medo de tentar e falhar é coberto pela invenção de barreiras. O intérprete diz: eu falhei porque o cenário de vulnerabilidade era extremo, e não por inação minha. A culpa interna transforma-se em fatores externos incontroláveis: a economia, a sorte, o altíssimo. Essa externalização de responsabilidade é a maneira mais fácil de um intérprete preservar a identidade. Ele preserva a ideia de um eu competente, apenas vítima de um inimigo invisível e inventado. A arquitetura sombria do medo mantém-se estável às custas da sua percepção real dos fatos. Resta-nos a lição fundamental: a sua mente não é um espectador neutro da realidade que nos cerca. Ela é uma autora, uma reedidora, sempre buscando a narrativa mais coerente para o que você sente. O seu medo, a sua ansiedade, a sua insegurança são os atores principais desse drama mental. E o intérprete, o diretor obsessivo, força o surgimento dos vilões para que a trama se feche. A libertação desta prisão cognitiva passa pela aceitação de que nem todo mal tem uma causa externa. O desconforto e a turbulência mental são dados internos que exigem auditoria, e não projeção. Quando o intérprete apresentar um inimigo invisível, a primeira pergunta que se deve fazer é a seguinte: qual sentimento interno estou tentando justificar com esta ameaça que acabou de ser inventada? Se você forçar-se a enfrentar o vácuo, a mente perde o poder de criar o quebra-cabeça da paranoia. A vigilância intelectual torna-se a sua única arma contra a arquitetura da autopreservação falha. A diferença crucial entre um perigo real e um fantasma inventado resume-se a uma única palavra: prova. E a prova deve ser buscada na realidade objetiva, e não na coerência emocional do seu intérprete. O que se vive é a ilusão do controle sobre o medo, que se mascarou de uma certeza inegável. O mistério da mente humana persiste, exigindo a sua presença na próxima investigação neural noir. Pause aqui este vídeo e vá até os comentários para descrever o que você achou dessas informações. Depois volte aqui para continuar sua jornada conosco, escolhendo uma das opções que aparecem agora na sua tela. A sua auditoria mental começa agora, com a sua capacidade de duvidar da sua própria história.